Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre aquele episódio ocorrido com o rei Ezequias e tirar uma lição muito importante. A agressão do inimigo força o fiel a buscar a Deus. Nós encontramos uma realidade na Bíblia de que Deus é soberano, inclusive sobre as forças do mal. Deus manda sobre Satanás, digamos assim. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus, nem ele, nem seus demônios. Deus é autoridade sobre Satanás e todas as hostes do inferno também. Deus é soberano. E o Senhor quer que a gente entenda isto. Deus dirige as circunstâncias. Quando alguém é curado, um grande milagre acontece, Deus dirigiu também a doença antes. Quando Deus, na autoridade dele, falou para Moisés, e isso já estava na despedida de Moisés, aquela bênção do Senhor sobre o povo de Israel, no cântico que Moisés ensinou no capítulo 32, nós encontramos o versículo 39 que diz o seguinte: vede agora que eu sou é o nome de Deus, Yahvé, que alguns botaram vogais a mais aí e deu Jeová, mas é Yahvé, o tetragrama, o nome de Deus. Eu sou. Então o Senhor dizendo, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Nenhum Deus além de mim, nem Satanás. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu firo com a doença e eu saro. Bem, isso aqui é Deuteronômio 32, 39, Deus falando. Eu quero focalizar isto. Deus dirige tudo o que acontece. O Senhor permitiu para que Israel soubesse que o ambiente espiritual se deteriorasse. O rei Acaz foi uma praga, um dos piores reis, e que levou o povo de Judá a se afastar completamente de Deus, até o ponto de fechar as portas do templo, apagar as luzes, parar de oferecer sacrifícios a Deus. O Senhor mandou muitos inimigos, mandou doenças, pragas, pestes, isso tudo foi dizimando o povo de Israel, o povo de Judá. Israel estava reduzido a Judá. E foi dizimando. Israel do norte já tinha acabado. Israel no sul, que era Judá, estava sendo diminuído a cada dia. Já estava muito pequenininho. E se levantava um grande império, que era o Império Assírio, que estava dominando tudo à sua volta. E começou a descer em direção ao Egito. E passava por Judá. E eles iriam tomar Judá também assim de passagem, com a maior facilidade. O poderio de guerra deles era muito grande. Ninguém conseguia resistir àquele grande império assírio. E Deus diz na profecia, por quê? Porque Deus tinha levantado o império assírio. Inclusive para isto que eu quero comentar. O império assírio descendo assim do norte para o sul, descendo e tomando
todas as regiões, todos os países em direção ao Egito e chegou em Judá. Tomou todas as cidades de Judá, tomou todo o território de Judá, só ficou Jerusalém, a capital, que era murada, e eles ficaram dentro das muralhas da cidade, de teimosos que foram, e ficaram ali. Mas aconteceu então o cerco, isso era comum naquela época. O país se refugiava dentro das muralhas da cidade e o inimigo cercava por fora. Um cerco levava meses, 1 ano, 2 anos, até que a população dentro da cidade morria de fome. A população dentro da cidade morria de fome, de sede, de doença. E era o que acontecia com o cerco, quando o inimigo cercava a cidade. E foi o que aconteceu com Jerusalém. Todo o país de Judá foi tomado, só ficou Jerusalém, a capital. Mas era uma circunstância interessante. Alguns anos antes, o rei Acais morreu e o filho dele, Ezequias, com 25 anos de idade, começou a reinar. O Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, um país arrasado, um povo que não queria obedecer, longe de Deus, o templo fechado, ídolos tomando conta da cidade inteira. E o rei Ezequias, com 25 anos de idade, resolveu se consertar com Deus e levar o país a se consertar com Deus. Foi um capítulo muito interessante. Deus abençoou grandemente tudo que ele fez, até que, alguns anos depois, ele foi provado. Veio o grande império assírio e ele não pôde fazer nada. As cidades de Judá foram tomadas e o rei se refugiou em Jerusalém. Então, tudo isso narrado aqui em Isaías 36 e 37 nos ensina essa grande lição. Deus permitiu tudo aquilo, toda aquela agressão feroz, terrível, humilhante, para que Ezequias buscasse a Deus e o povo de Judá com ele também buscasse o Senhor. Aconteceu algo nunca antes acontecido. A população inteira se voltou para Deus, se humilhou, confessando os pecados, se arrependendo. A população inteira se humilhou e buscou o Senhor. O resultado foi maravilhoso. Deus se sentiu tocado. Deus acolheu a oração do Ezequias e de todo o povo. E Deus mandou um recado através do profeta Isaías de que ele iria agir. Ele é Deus e iria agir. Então, Deus agiu de uma forma milagrosa, porque numa noite bastou um anjo do Senhor que feriu a quase 200 mil, matou quase 200 mil soldados assírios, dos mais fortes e valentes, e o exército assírio ficou dizimado e o rei então não pôde fazer mais nada e voltou envergonhado para a sua terra e começou a derrota do grande império assírio. Deus agiu com um dos maiores milagres militares da história, porque o povo de Judá, liderado pelo rei Ezequias, se pôs a se humilhar, orar e buscar a Deus de todo o seu coração. Nunca se viu um arrependimento igual e nunca se viu um milagre salvador igual. Pois é, isto se repete em maior ou menor escala. Em maior escala é mais difícil, mas em menor escala, muitas vezes na nossa vida, nós estamos quase desesperados, Deus age. A Ana do Samuel ficou angustiada, quase desesperada, e fez aquele voto que foi muito necessário para que Deus usasse o Samuel como um salvador daquela nação. E isso tem se repetido.
Deus permite você passar por lutas terríveis para mostrar a misericórdia dele para com você. Então, creia nisto. Quando a situação está ruim demais para você, isso é uma mensagem de Deus dizendo, você tem que buscar mais. Você tem que orar, chore, ore, busque, se humilhe, se consagre, se derrame diante do Senhor. Eu vou repetir, quando a situação fica ruim demais, é Deus falando com você que precisa buscar mais o Senhor. Quando alguém fica doente, internado, alguém fica mal, prestes a morrer, é Deus falando com você que tem que buscar o Senhor mais intensamente, mais de todo o coração. Você entende? A agressão do inimigo, ou da doença, ou do mal muito forte, significa uma mensagem para você que Deus quer que você busque a Deus fortemente também. E dependendo da sua reação, Deus vai agir. Se houver um quebrantamento geral, completo, total, um derramamento de coração de sua parte perante o Senhor, Ele vai agir. Milagres vão acontecer. Mas tem que haver esse quebrantamento muito forte de sua parte. Entenda isto.